Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Alan, gostaria que você falasse do tamanho desta vitória, mesmo sendo por um placar mínimo diante da equipe do Botafogo, até por conta do que aconteceu no último jogo, a estreia negativa e a derrota, e falasse também das alterações que foram processadas no seu time durante a partida. Boa noite. É uma vitória importante, até pela frustração, né, do tamanho da frustração que nós tivemos na estreia em casa. Porém, o que a gente conversou após a derrota é que a gente teria que manter o equilíbrio, a confiança principalmente. Hoje eu completo, junto com o grupo, 25 dias de trabalho. É um processo que é natural, de algumas coisas ainda não estarem da maneira que a gente espera, de algumas adaptações, algumas respostas que os jogadores vão dando durante as partidas, e isso faz parte do futebol. Então a gente fica feliz que conseguiu a vitória para dar confiança para esse grupo, que em momento nenhum deixou de trabalhar, principalmente no início do nosso trabalho na pré-temporada. Mesmo sendo uma pré-temporada curta, foi uma pré-temporada proveitosa, independente do resultado que a gente teve na estreia. Então hoje é uma vitória que nos fortalece, que nos dá um pouco mais de tranquilidade e principalmente muito mais confiança. Em relação às substituições durante a partida, a gente optou por tirar um volante um pouquinho mais de contenção, né, no caso do Bruno, e a entrada do Rodrigo, e juntamente com o Rodrigo, o Andrigo, por necessidade, devido à lesão do Pablo, né, foi uma necessidade. A gente tinha até pensado durante a partida em descer um pouquinho mais o Pablo para a lateral direita e colocar o Andrigo naquela situação para a gente poder ter uma agressividade maior pelo lado do campo, mas não foi possível pela lesão do Pablo. Depois a entrada do Ciola e do Eliel, o Ciola para a gente ter um pouquinho mais de proteção na bola aérea, né? Que o Ludic tem um pouquinho mais de dificuldade pela estatura e o Ciola mais facilidade pela experiência e pela força física. A entrada do Eliel, o Renan acabou sentindo um pouco o cansaço, né? Um jogador que a gente tem que ressaltar aqui, que veio de uma lesão, trabalhou 3 dias, não fez uma pré-temporada e nos ajudou de uma maneira muito importante, né? Então são jogadores que com esse espírito vão contribuir de uma maneira muito positiva. Eu acredito que eu falei das 4, né? E a gente aí ia optar pela 5ª substituição para o Marcelo, para a gente dar um pouquinho mais de sustentação, mas acabou não dando tempo e eu acho que a consistência do jogo, mesmo a gente, de repente, no final do jogo ali cometendo alguns erros por precipitação, foi o mais importante. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Alan, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho defensivo do Guarani. É claro que o seu time foi menos exigido depois da expulsão do Pará, o domínio foi completo do jogo, mas chamou muita atenção na primeira partida os erros, né? O número de erros, o volume de erros do time, e hoje a equipe conseguiu se comportar bem, os 2 zagueiros afastaram o perigo quando foi necessário, o time estava mais concentrado. Eu queria que você falasse, né, dessa melhora, né, claro, considerando a questão de ter um a mais, mas da defesa hoje não ter passado apuros, não só pela expulsão, mas porque não se permitiu passar apuros. Exatamente, eu acho que essa consistência, essa organização maior defensiva nos deu tranquilidade para em alguns momentos do jogo até a gente errar demasiadamente no setor ofensivo, né? Então esse equilíbrio a gente procura dar para os jogadores. Eu acho que a gente tem que iniciar uma consistência defensiva cada vez maior para a gente ir progredindo e evoluindo a cada trabalho, a cada dia, a cada jogo, e a gente deixar o time equilibrado tanto defensivamente como ofensivamente. Mas depois de uma derrota é natural que você passe um pouquinho mais de orientações para o setor defensivo, para que a gente possa ter ali credibilidade para de repente perder uma ou outra bola lá na frente e não sofrer tanto como a gente sofreu. Então esse equilíbrio foi fundamental, mas o sistema defensivo nosso, como eu costumo falar, ele começa lá na frente. Hoje o Tony teve uma proximidade muito maior do Rafael, a gente conseguiu ter um posicionamento muito maior e um desgaste muito menor, mantivemos a intensidade justamente pelo posicionamento e, consequentemente, um equilíbrio maior defensivo, né? E no final do jogo mostramos qualidade defensiva, quando o Botafogo começou a alçar a bola na área, começou a deixar de mano e não ter mais inferioridade numérica na frente. Então acho que isso é um ponto positivo, mas a gente sabe que precisa evoluir, vai evoluir, até mesmo porque em 25 dias a gente procura passar o máximo de informação para o atleta, mas a gente sabe que é com o trabalho que as coisas vão se concretizando.
Elias Aredes, Rádio Brasil. Alan, boa noite. O Guarani venceu a primeira, mas nós sabemos que você gosta de times com muita intensidade. O Guarani já está no estágio que você deseja? O que dá para fazer até domingo para que chegue no patamar que você almeja? Boa noite, exatamente. Eu tenho uma leitura de futebol hoje em dia que a gente tem que ser intenso, né? E eu não digo intenso só na questão defensiva, mas intenso na questão ofensiva. Ter agressividade, ter profundidade, ter uma posse de bola com objetividade de buscar o gol, de vencer a partida. E hoje nós tivemos, acho que, uma postura muito melhor do que nós tivemos contra o Ituano, né? Os jogadores jogando sem bola, jogadores tendo uma movimentação e uma profundidade maior, jogadores reagindo rápido após perder a posse da bola, e isso resultou no resultado positivo. É claro que, como eu falei, a gente está no início de trabalho, tem que entender e principalmente dar confiança para o atleta, sabendo que as informações que a gente passa, algumas são assimiladas mais rápido, outras têm um pouquinho mais de tempo e de trabalho para serem assimiladas, mas eu acredito que a gente vai evoluir a cada jogo, a cada partida, e manter o equilíbrio, né? Como eu falei, quando a gente perdeu lá na estreia, que foi muito frustrante para nós, não é por isso que está tudo errado. E ao mesmo tempo, como a gente ganhou hoje, fazendo uma partida consistente, também não está tudo certo. Então esse equilíbrio a gente procura passar para eles e cada vez mais ir criando uma identidade, criando uma postura dentro de campo, independente do adversário, independente do local que a gente jogue. Pois não. Washington Mello, canal Esportes Online. Alan, em relação ao jogo contra o Ituano, na sua avaliação, o que te deixou mais satisfeito com o futebol apresentado pelo Guarani nessa vitória primeira de 2021 diante do Botafogo? Boa noite. Eu acho que a mudança de mentalidade foi um golpe muito duro para todos nós, né? Foi uma estreia que jamais passaria na nossa cabeça, acredito que até dos mais pessimistas. E foi uma coisa que o grupo soube assimilar, soube dar uma resposta, entendeu que a gente precisa competir, além da qualidade que a gente tem, e hoje nós competimos, nós fomos intensos, obviamente que ainda não está num nível daquilo que a gente acha que seja o ideal para a gente poder brigar conforme a grandeza do Guarani, conforme a gente espera, conforme o torcedor espera, mas essa evolução ela é gradativa. Como eu falei, hoje, coincidentemente, fazem 25 dias que eu estou à frente do Guarani. E essa resposta ela vem sendo até de uma maneira mais rápida do que a gente esperava. E hoje, fundamentalmente, eu acho que essa postura, essa virada de página que nós tivemos, obviamente que a gente precisa corrigir algumas coisas, que a gente precisa evoluir a todo momento, mas essa mudança de chave, pensando em vencer fora de casa depois de uma derrota dentro de casa, eu acho que foi fundamental para que a gente tivesse o sucesso e principalmente essa entrega que a gente teve hoje. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Alan, boa noite. Hoje você colocou o mesmo time, só apenas com a alteração do Bruno Sávio, e o Guarani, principalmente depois da entrada do Andrigo, apresentou um futebol totalmente diferente do jogo contra o Ituano. Você começou a mexer no time e a gente está sentindo que o Guarani está evoluindo. Isso já é o trabalho do Alan na comissão técnica do Guarani? Obrigado. Boa noite. Eu acho que tudo no futebol ele não acontece da noite para o dia, né? A postura que nós tivemos hoje já é, sim, uma assimilação do trabalho que a gente vem fazendo, algumas peças chegando e fortalecendo cada vez mais o grupo. Contra o Ituano nós tivemos uma postura que eu falei para eles e a gente tem uma certa experiência e eu falei para eles uma coisa que eu tenho comigo sempre. A estreia ele é o único jogo que pode acontecer de tudo. Você golear, você ser goleado, você ter jogador expulso, porque a questão emocional ela pesa muito. E quando nós tomamos um gol muito cedo, o lado emocional praticamente desabou, né? Não só o primeiro, mas o segundo em 13, 14 minutos. E hoje, do lado positivo, foi essa recuperação, essa organização maior, essa postura nossa de competir, de ser um pouco mais intenso, mais agressivo, mas sempre organizado. Não desorganizamos em momento nenhum, mantivemos ali o nosso equilíbrio, mesmo com a superioridade numérica, né, de um jogador a mais.
E acho que essa paciência, essa organização e essa entrega e essa intensidade fez com que a gente tivesse a vitória fora de casa. E o trabalho ele vai se fortalecendo cada vez mais. Eu acho que é importante a gente vencer para dar uma tranquilidade para os atletas, para dar uma tranquilidade no ambiente do clube. A gente tem consciência disso. Mas, como eu falei, a evolução do trabalho ela vai ser gradativa. Nós não tivemos aí tempo para fazer amistoso. E isso acaba também pesando um pouco. Não é justificativa da nossa estreia, mas sim uma coisa que é natural do futebol, né, de você procurar dar ritmo de jogo para os atletas. E as ideias elas vão sendo assimiladas e eu acredito que a resposta vai ser cada vez mais positiva, como todos nós esperamos. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Alan. Até que ponto a expulsão do jogador do Botafogo fez a diferença no jogo, apesar que o Guarani vinha jogando melhor mesmo antes da expulsão? Boa noite, concordo com você. Eu acho que a gente vinha tendo um controle do jogo mesmo antes da expulsão. E eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco estranha, mas acaba dificultando um pouco mais quando você tem um jogador expulso do adversário, porque ele se propõe a se defender, ele se propõe a jogar pelo empate, e é natural. Eu não estou aqui criticando o trabalho de ninguém, pelo amor de Deus, não é essa a minha intenção, mas são circunstâncias do futebol que exigem que você tenha um equilíbrio emocional. E você vir depois de uma derrota frustrante como nós tivemos, e um desempenho muito abaixo como nós tivemos, me preocupou um pouco em alguns momentos esse lado emocional que a gente precisava ter. E nós mantivemos a cabeça no lugar, mantivemos o nosso equilíbrio, mantivemos a nossa intensidade, com paciência mais intenso, fizemos algumas alterações que deram resultado como a gente espera, e eu falo que é muito importante nesse momento o grupo, né, por uma sequência de jogos, jogadores que vêm chegando e assimilando a ideia, e eu tenho convicção de que a resposta ela vai ser cada vez maior, como todos nós esperamos, né? Então hoje, por um lado, foi um fator aí que nos ajudou a expulsão do atleta da equipe adversária, mas por outro lado, a gente teve que demonstrar um equilíbrio emocional, uma paciência, para poder buscar o resultado positivo, que era o que nos interessava. Mas concordo com você, mesmo antes da expulsão, eu acho que a gente dominou o jogo, teve uma postura melhor, tanto ofensiva como defensiva, e conseguimos o resultado ali, que era muito importante para a gente poder cada vez mais dar confiança para os atletas, dar confiança no trabalho e seguir a nossa caminhada. Alan, terminamos aqui as perguntas dos companheiros de imprensa. Acho que é uma boa oportunidade para você bater um papo com o nosso torcedor, né? Que tal você deixar uma mensagem para ele, uma vitória primeira no Campeonato Paulista, primeira de muitas, que Deus permita que seja assim. Esse é o momento ideal para você mandar o seu primeiro recado para o nosso torcedor. Em primeiro lugar, agradecer. Mesmo depois da derrota, eu tive assim contato com alguns torcedores que moram na região ali, e a confiança no trabalho continua muito grande, e a gente quer transmitir para o torcedor aquilo que eu falei, né, que ele se sinta representado dentro de campo e que a gente possa dar a resposta que o torcedor espera, que nós esperamos, que todos nós queremos para o Guarani, que o Guarani está acima de todos nós. Então a gente vai continuar trabalhando, vai continuar focado no trabalho, procurando corrigir a todo momento falhas que acontecem dentro do campo, direcionando aquilo que a gente acha de melhor para que a nossa equipe tenha um rendimento cada vez maior, e os resultados eles vão aparecendo conforme o trabalho. São 25 dias de trabalho, onde eu, independente da nossa estreia, me sinto muito feliz, me sinto muito orgulhoso e honrado de estar à frente da comissão do Guarani, e a gente espera que tanto a torcida como nós que trabalhamos no dia a dia tenhamos o mesmo pensamento, a mesma sinergia, que isso é fundamental para que os resultados aconteçam. Então essa vitória, ela é para o torcedor, ela é para nós que estamos aqui trabalhando, é para todos que querem o bem do Guarani, que, como eu falei e repito, o Guarani está sempre acima de todos nós. E a gente espera que a expectativa que está sendo criada seja cada vez mais correspondida da melhor maneira possível, com muito trabalho, com muito respeito e principalmente com muita humildade. Quando a gente perde, a gente tem que se lamentar, tem que sofrer, tem que admitir os erros, né, e não justificar. E quando a gente ganha, a gente tem que comemorar, porque o torcedor ele é o carro-chefe do futebol, ele é a razão do futebol existir, e a nossa torcida é muito grande. Eu recebi até uma ligação dos Estados Unidos de um torcedor que a gente não sabe como, às vezes descobre o nosso telefone, mas fiquei muito feliz logo depois do jogo. Um senhor de 85 anos que me ligou,
Me fugiu até, me perdoe o nome dele. Acredito que seja o seu Agildo. Eu acredito que sim, me fugiu o nome, mas passando confiança, passando força, que está na torcida. Eu acho que é essa energia, essa sinergia, esse pensamento positivo que tem que colocar sempre o Guarani acima de todos nós, e é o que a gente vai procurar fazer. A cada dia fazer o nosso melhor para que os objetivos que são comuns, né, de todos nós sejam alcançados da melhor maneira possível. Obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, pela vitória, boa viagem, bom descanso, e amanhã tem mais já, né? Obrigado, boa noite, parabéns aí pelo trabalho que vocês tiveram que montar aqui um estúdio em 15 minutos e não é fácil. Valeu, boa noite, Alan. obrigado mais uma vez. Boa viagem.